Nosso bate-papo de hoje, iremos aprender juntos a enfrentar a dengue com conhecimento e ação. Comigo na bancada, Carlos Albuquerque. Tamo junto, você que está aí de madrugada, tarde, de dia, noite, obrigado aí pela audiência. E para falar sobre esse assunto, Dr. Daniel Madeira. Olá, mais uma vez muito obrigado pelo convite, de vocês dois, para a gente poder falar sobre um assunto que é tão importante, que é a dengue. Então, o que é a dengue? A dengue é uma doença viral transmitida por um bichinho, por um mosquito, que é o Aedes aegypti, e que pode fazer assim uma série de complicações. Pode ser desde um quadro mais tranquilo, um quadro mais brando, até um quadro mais grave da doença. Doutor, a sensação que a gente tem é que nada mais adianta. Não adianta mais campanha na televisão, não adianta mais reportagem, não adianta mais texto, não adianta mais o publicitário quebrar a cabeça para poder fazer uma campanha que sensibilize a gente, a população, para poder evitar o tal bichinho. Como é que faz? É de desanimar, não acaba, um troço. É algo realmente mais do mesmo, É não deixar a água parada, e a gente já tem várias campanhas. Mas parece que ninguém mais está preocupado com isso. O pessoal fala, já vem esse cara falar de novo de água parada. Exatamente, mas é a forma que a gente tem. Não deixar a água parada, justamente para não acumular ali os criadores do mosquito e ter um menor número de casos. Mas como é transmitido? A partir da picada do mosquito, do Aedes aegypti. Então, é um mosquito que ele pode ter qualquer uma das arboviroses. Então, ele pode ter o vírus Zika, chikungunya ou da dengue. E ele transmite a partir da picada. Mas como eu sei que eu estou com dengue? Se você perguntar sobre chikungunya, eu ia falar. Você não consegue levantar da cama. A chikungunya é uma coisa muito mais. Nossa! Só quem teve sabe. Eu tive chikungunya em dezembro de 2020. Estávamos na pandemia de Covid e os primeiros sintomas muito parecidos. Então eu achava que eu estava com Covid. Depois é que eu fui ver que eu tive chikungunya. E de vez em quando ela me lembra, porque as dores voltam. Sim. Rapaz, a tal da chikungunya é um negócio... complicado. Mas com relação à pergunta, como saber se eu estou com dengue? A dengue, ela tem alguns sintomas muito clássicos. Então, a gente tem uma dor de cabeça atrás dos olhos, que a gente chama de cefaleia retroorbital. Pode vir com enjoo, com vômito, com dores articulares. Pode vir manchas no corpo também. A dengue, ela começa ali com uma fase... Primeiro, ela começa com esses sintomas bem inespecíficos, digamos assim. Porque muita coisa pode dar enjoo, vômito, dor de cabeça. Depois a gente entra numa fase febril. E faz uma febre de 2 a 7 dias, geralmente. Depois disso, a gente tem uma fase crítica. Nessa fase crítica, a pessoa ela pode desenvolver algum sinal de alarme. Algum sintoma que chame mais atenção pra gente. Quando essa pessoa ela tá com um quadro muito típico de dengue, e ela tem dor abdominal, sangramento de qualquer tipo, sensação de desmaio, ou aquela pessoa que ela tá ficando mais prostrada, tá ficando mais sonolenta, essa pessoa ela já tem algum sinal de alarme da dengue, seria até recomendado que ela procure o pronto-socorro. Doutor, existe um exame que é feito para detectar a dengue? Sim, existe. Quando a gente tem algum sintoma, esses sintomas que eu comentei, então dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, dor articular, náusea, vômito, febre, essa pessoa ela pode procurar o seu posto de saúde mais próximo e nós conseguimos solicitar a sorologia para ver se aquela pessoa ela está ou não com dengue, tá certo? Então é recomendado que procure o posto de saúde mais próximo para que a gente possa fazer o exame. Tem eu não sei como é que seria dado o nome, se seria uma dengue clássica, porque tem a hemorrágica. Qual que é a que é o terror, Quando você fala dengue hemorrágica, pronto. Exatamente. Qual a diferença de uma para outra? O que a dengue geralmente faz no organismo da pessoa? Eu falo a grosso modo com os meus pacientes que a dengue ela concentra o sangue. Acho que é mais fácil da gente entender, dentro de todos os mecanismos que ela pode fazer. Além disso, ela diminui a quantidade de plaquetas. Então, eu tenho uma maior chance de sangramentos. Se a pessoa ela faz a fase febril
e ela passa ali pelo período crítico sem nenhum sinal de alarme, e ela vai depois para uma resolução, eu falo que aquela foi uma dengue clássica. Essa pessoa ela passou por um quadro leve a moderado de dengue e resolveu. Agora, se aquela pessoa ela passa por sangramentos, ela tem uma queda muito grande de plaquetas, plaquetas menores do que 20 mil são critérios de internação, ou quando de um dia para o outro tem uma queda muito abrupta, e aquela pessoa começa a ter uma queda de pressão muito grande, começa a ter uma queda de estado geral, aqui eu já tenho um quadro mais grave da dengue, né? Que a gente fala que é a dengue grave, antigamente conhecida como dengue hemorrágica. Quando fala em sangramento, aonde é que vem o sangramento? Pela boca, pelo nariz? Pode ser em qualquer parte. Eu posso ter um sangramento nasal, escovando os dentes eu posso perceber algum sangramento, ou na urina, nas fezes. Pode-se ter nas mulheres um fluxo menstrual mais intensificado. Já aconteceu até no hospital mesmo, quando a enfermeira foi pegar um acesso no paciente que tinha dengue, e aquele paciente começou a sangrar muito pelo acesso. Então, assim, são formas da gente identificar esses sangramentos. Então pode passar despercebido, né? Os sintomas são parecidos com de outras doenças também, né? São bastante parecidos com de outras doenças. Agora, doutor... Você citou a Covid no início, né? No caso era chikungunya, né? Eu já ouvi falar que o que preocupa na dengue é a desidratação. Uma vez eu falei, se você tiver... Se o smoke está com dengue, comece a tomar água. Isso é um fato, é verdade? É um fato. Todo caso suspeito de dengue, a gente calcula uma hidratação com base no peso da pessoa. Então, a gente faz, né? Geralmente é 6% do peso, 1/3 vai ser de soro e 2/3 vão ser de líquidos claros. Então, a pessoa ela vai tomar ali 1/3 desse produto de soro e o resto líquidos claros. Mas por que tem que ser líquido claro? Porque, às vezes, algum líquido mais escuro, ele pode corar as fezes. E eu não sei se aquela pessoa tem algum sangramento ou se é por conta do líquido. Certo? Entendi. Mas é isso mesmo. Todo caso suspeito ou confirmado de dengue tem que passar por bastante hidratação. É o principal tratamento. Doutor, como evitar a dengue? Correr do mosquitinho. Lá no início a gente comentou com relação à questão, né, de não deixar água parada. Isso aí é uma forma. Mas a gente pode se proteger por meio de repelentes, principalmente, né? Quando você vai ter acesso a uma área de mata, você ir com uma roupa um pouco mais longa, deixando menos áreas expostas, isso também é uma forma de proteção contra um mosquito. É porque eu acredito que o uso de repelente todos os dias também deve ser prejudicial à saúde, né? A saúde ou a pele, né? A gente tem alguns repelentes que são hipoalergênicos. Então, a gente tem alguns repelentes que eles não agridem tanto a pele, né? E existem algumas situações que vale mais a pena eu passar o repelente ou me proteger. Por exemplo, em gestantes. Isso porque o Aedes aegypti, ele pode transmitir também o Zika. E às vezes o Zika, ele faz um quadro muito brando nas pessoas. E a Zika está ligada à questão dos quadros de microcefalia, né? Exatamente. E pode prejudicar bastante o bebê. Então, a gente recomenda até o uso de repelentes desde o primeiro dia ali do pré-natal. As grávidas. Em relação a outras cidades, como é que está a questão da dengue em Governador Valadares? Talvez não este ano, mas outros anos, porque por ser uma cidade muito quente, eu acredito que a água é evaporada muito rápido, né? Então, não sei se foi o calor. Não sei. Na verdade, o Governador Valadares passa por um boom de casos todos os anos. Quando a gente chega ali para perto de janeiro, fevereiro, a gente tem um boom de casos muito importante. E isso se dá principalmente, uma coisa que contribui muito são as enchentes. Então, a gente tem as inundações em alguns pontos da cidade. Depois que essa inundação passa, ela faz focos de água parada. E a partir daí eu tenho um aumento do número de casos, não só da dengue, como de outras arboviroses. A chikungunya, a zika. Alguns bairros, por exemplo, o bairro São Pedro, é um bairro muito próximo do Rio. Então, ele sofre muito com enchentes todos os anos. E a gente chega num ponto em que temos muitos casos, principalmente de chikungunya. A gente tem pacientes, né,
que acompanham, assim, cronicamente por conta da chikungunya. É um bairro, não só o bairro São Pedro, a gente tem o bairro da Ilha, por exemplo, o bairro Altinópolis, ele também notifica muitos casos de dengue todos os anos. Então, existem pontos da cidade que sofrem mais, só que todo ano a gente tem um boom de casos. É como se a gente já esperasse. A dengue, ela tem uma endemia. E isso não é só em Governador Valadares, é em todo o país. A gente tem esse período do ano em que já se espera que haja um boom de casos. Doutor, quando a gente chega no sistema público de saúde, ao posto de saúde, por exemplo, com sintomas de dengue, imediatamente eu sou encaminhado para um exame? Esse resultado sai rapidamente? Como é que é? Quando você tem um caso leve, sem nenhum sinal de alarme, a gente faz a sorologia para confirmar se é a dengue ou não. Caso você Sorologia é um exame de sangue? Sim, é um exame de sangue específico de dengue. Vai mostrar se você está ali com a dengue ou não. E esse resultado sai ali na hora? Não, ele não é imediato. Não é imediato. Uma coleta de sangue, né? E demora um pouco para poder sair. Quando a gente tem um caso que ele é mais grave, que tem algum sinal de alarme, além do exame específico para a dengue, a gente precisa de um hemograma, que a gente precisa ver como está o hematócrito e também como está a contagem de plaquetas. Então, caso a gente perceba que o paciente tem algum sinal de alarme, nós, no posto de saúde, encaminhamos para o setor de urgência e lá no setor de urgência é feito esse exame de prontidão. É um exame que sai na hora. Mas nisso, enquanto não sai o resultado do exame, o paciente começa a ser tratado como se ele estivesse com dengue? Perfeitamente. O paciente ele já sai do consultório com a hidratação toda calculada e com os medicamentos sintomáticos. Na dengue, a gente só pode usar dipirona e paracetamol. A gente não pode usar anti-inflamatório, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nimesulida, porque eles aumentam a chance de sangramento. E como o pessoal gosta desse ibuprofeno, né? Nossa! Sim, Laes também. São medicamentos que têm que ser evitados, porque eles aumentam a chance de sangramento. Mas o paciente ele passa por uma avaliação médica, enquanto ele aguarda o exame, ele já vai fazendo a hidratação, já tem os medicamentos para dor, para febre, para enjoo. Caso haja coceira no corpo também, tem os medicamentos para isso. Você sabe que eu só não sei se eu tive dengue, porque eu tive zika. Um dia eu acordei, um belo dia, acordei no espelho, estava todo pintado. Falei, que é isso? E até você cair a ficha que pode ser zika, você pensa um monte de bobagem, né? Você já vai para o site de buscas, o que são manchas no corpo? É o Dr. Google. Né? Aí o Dr. Google me deixa louco. Não, morri. Né? Você já vai para o médico achando... dias de vida. Você vai para o médico achando que você já está morto. Chega o médico e olha para sua cara, você está com zika, filho, calma, fica... então tá bom. Doutor, o senhor falou do tratamento, das medicações, né? Que se deva usar. Tem também no tratamento a questão do repouso, da hidratação, também é importante? Muito importante. O repouso, principalmente nos casos de chikungunya. Já tem estudos mostrando que o paciente que faz repouso e faz hidratação, ele tem uma menor chance de ter um quadro crônico. Então, é um paciente que tem que ficar, né, mais quietinho, tem que ficar ali mais de repouso, fazendo as medicações e a hidratação. Você citou algumas medicações aí, alguns remédios que pode ser usado. Dipirona e a paracetamol só. Isso para dor e febre, né? Em caso assim de mais dor, quando ele tem uma dor mais intensa, a gente pode usar uma classe que chama opioides, que é tramadol, codeína, mas nesse caso é recomendado pelo médico. Então, o médico vai avaliar, vai perceber se o paciente precisa ou não dessas medicações. Já ia te perguntar se a pessoa poderia tomar sem que o acompanhamento de um médico, né? Não, principalmente esses medicamentos opioides, eles são somente por indicação médica. E às vezes a dor da chikungunya, por exemplo, é uma dor absurda. Às vezes o dipirona, o paracetamol não consegue controlar. Tem alguma medicação que não se deva tomar? Os anti-inflamatórios, principalmente. Essa relação que ele deu aí, né, do AS e tal, isso, né? Ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, eles aumentam a chance de sangramento. Essas dores agora eu vou fazer uma autoconsulta aqui. Essas dores da chikungunya que vem de vez em quando, né, sei lá, uma vez por mês, elas aparecem. Tomar o quê? Esperar o tempo. Quando a gente tem, alguns pacientes podem desenvolver a chikungunya crônica. E na chikungunya crônica, o ideal é ter um acompanhamento com um reumatologista, que é um médico especializado nas artrites, no aparelho
locomotor, no tecido conjuntivo, como um todo. Se a sua dor ela é muito esporádica, né, uma vez por mês... Um relaxante muscular não resolve? Assim, é recomendado a atividade física, ajuda bastante na modulação da dor, né? Em alguns casos, a fisioterapia também é muito bom. Agora, se é uma dor que ela está te impossibilitando, está te incapacitando, é uma dor que está vindo com muita frequência, vale a pena entrar com tratamento medicamentoso. E aí, ter esse acompanhamento com o reumatologista é essencial. Tem que ir ao médico, né, para saber. Doutor, tem alguma alimentação adequada para quem está com a dengue? Ou não? A alimentação igual eu comentei no início, muito importante. Hidratação, tem que hidratar bastante. E a gente evita os líquidos escuros. Porque os líquidos escuros, eles podem corar as fezes, por exemplo. Aí mascarar a situação, mascarar a situação. Então, a gente pensa que é um sangramento, mas, na verdade, a pessoa comeu muita beterraba. Suco de uva. E as fezes vieram mais coradas. Então, a gente evita esses alimentos que podem ser um fator de confusão. Tá, mas a questão das proteínas, dos carboidratos, você pode estar liberado tudo? Sim, não tem nenhuma restrição assim, em termos de dengue, não. Não, né? Tem mais alguma observação, doutor, em relação à dengue que a gente não comentou aqui? Em relação à dengue... Tem é que é pra gente não alojar, não oferecer hospedagem gratuita e confortável pro tal do Aedes aegypti, né? Se tiver uma água empoçada, o que a gente deva fazer? Jogar uma água sanitária? Jogar... O que a gente faz? É mais a limpeza do local mesmo. A água sanitária é uma boa forma. É uma forma da gente matar ali as larvas que podem estar presentes. Mas a água sanitária, né? E aí tentar tirar aquele foco. Passar a mão no balde é mais barato do que jogar água sanitária, né? E tirar a água empoçada. Se for de casa, no quintal, naturalmente, né? O problema é quando a água empoçada está na casa do vizinho, né, Sônia? Aí é complicado, né? Aí você não sabe o que fazer às vezes, né? E a gente vê muito isso, né? Às vezes quando você mora num andar mais alto, é que você olha para baixo, aí você sempre vê, e às vezes como é que você fala com o vizinho, né? Fica parecendo que você é muito enjoado, né? Às vezes as pessoas... Doutor, quero te agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Montal, tá? Eu que agradeço. Carlos Albuquerque, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui do meu lado. Eu que agradeço, estamos juntos, né? Eu acho que vou esperar mais uns 30 anos para ver se a gente se livra desse mosquitinho. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.